falamos muito em cura hoje, né? Nós falamos muito em ser abençoado, né? Glória a Deus. Hoje nós vamos usar essa noite aqui ali, ó. O que fazer quando tudo parece dar errado? O que a gente pode fazer quando tudo parece dar errado? Orar e confiar. Não é, Silvana? Quando tudo parece dar errado. O Salmo 71, ele é o salmo de um camarada que está assim, depois de ter tido várias experiências terríveis, né, de lutas, de dificuldades, ele faz isso. O tema do meu aqui, Davi confia em Deus. Amém? Então vamos lá, Salmo 71, nós vamos ler ele tudo, tá bom? Se vocês quiserem ficar sentados, aqui é grande, tá? Fique à vontade. Então o Salmo 71, ele diz assim, é um salmo de Davi, e ele diz assim, olha, em ti, Senhor, confio, nunca seja eu confundido. Livra-me na tua justiça e faz-me escapar. Inclina os teus ouvidos para mim e salva-me. Sê tu minha habitação forte, à qual possa recorrer continuamente. Deste um mandamento que me salva, pois tu és a minha rocha e a minha fortaleza. Livra-me, meu Deus, das mãos do ímpio, das mãos do homem justo e cruel, pois tu és a minha esperança. Senhor Deus, tu és a minha confiança desde a minha mocidade. Por ti tenho sido sustentado desde o ventre. Tu és aquele que me tiraste das entranhas da minha mãe. O meu louvor será para ti constantemente. Sou como prodígio para muitos, mas tu és o meu refúgio forte. Encha-se a minha boca do teu louvor e da tua glória todo dia. Não me rejeites no tempo da velhice, não me desampares quando se for acabando a minha força, porque os meus inimigos falam contra mim, e os que espiam a minha alma consultam juntos, dizendo: Deus o desamparou, perseguiu-o e tomai-o, pois não há quem livre. Ó Deus, não te alonges de mim. Meu Deus, apressa-te em ajudar-me. Sejam confundidos e consumidos os que são adversários da minha alma. Cubram-se de opróbrio e de confusão aqueles que procuram o meu mal. Mas eu esperarei continuamente, e te louvarei cada vez mais. A minha boca manifestará a tua justiça e a tua salvação todo dia, pois não conheço o número delas. Serei na força do Senhor Deus, sairei na força do Senhor Deus, farei menção da tua justiça e só dela. Ensina-me, ó Deus, desde a minha mocidade, e até aqui tenho anunciado as tuas maravilhas. Agora também, quando sou velho e de cabelos brancos, não me desampares, ó Deus, até que tenha anunciado a tua força a esta geração, e o teu poder a todos os vindouros. Também a tua justiça, ó Deus, está muito alta, pois fizestes grandes coisas. Ó Deus, quem é semelhante a ti? Tu, que me tens feito ver muitos males e angústias, me darás ainda a vida e me tirarás do abismo da terra. Aumentarás a minha grandeza e de novo me consolarás. Também eu te louvarei com saltério, bem como a tua verdade, ó meu Deus. Cantarei com harpa a ti, ó Santo de Israel. Os meus lábios exultarão quando eu te cantar, assim como a minha alma e tu regozijo. A minha língua falará da tua justiça todo dia, pois estão confundidos e envergonhados aqueles que procuram o meu mal. Amém? Glória a Deus, né? Glória a Deus. Amados, então, como eu disse para vocês, o tema nosso aqui é o que fazer quando tudo está errado. Davi, ele faz uma oração aqui de confiança no Senhor. Ele se revela um homem confiante no Senhor. Ele fala aqui no verso 3 que o Senhor é a minha habitação forte.
pois tu és a minha esperança. No 7 ele diz assim: tu és o meu refúgio forte. Olha que confiança, né, que esse homem tem em Deus. Olha como que ele tem comunhão, como que ele confia no Senhor. Amados, muitas vezes, ou em alguns momentos da nossa vida, é normal, né, que tudo dê errado. Algumas coisas elas vão dar errado na nossa vida. Eu conheço uma pessoa que ela fala que o problema da nossa vida é quando está indo tudo bem. Quando está tudo bem, vai chegar a hora das lutas. Mas quando está tudo difícil, pode ficar tranquilo que vai chegar o tempo da mudança, né? Vai ficar bom. Então, em alguns momentos da nossa vida, parece que tudo está errado. E quando isso acontece, quando parece, isso acontece quando parece que o mundo cai e que o chão foge dos nossos pés. Tem situações da nossa vida que elas vão acontecer e parece que a gente perde o controle, a gente perde ali o domínio, sobre aquela situação. Tem coisas que fogem do nosso controle. Fica longe da gente poder fazer alguma coisa, da gente agir de um modo que possa trazer de volta o controle das coisas. E nessa hora, quando isso acontece, os nossos pensamentos, geralmente, ou em alguns momentos, eles se tornam pensamentos pessimistas, Às vezes, pensamentos de acusação, pensamentos de incredulidade, quando as coisas ficam tão terríveis na nossa vida, quando fogem do nosso controle, às vezes, ao invés da gente ter um pensamento otimista, não vai dar certo, Deus está nesse negócio, Deus vai me ajudar, Deus é comigo. Às vezes a gente tem um pensamento assim: Deus não me ama, por que está acontecendo isso comigo? Por que será que sobreveio isso sobre mim? Será que eu estou vivendo uma vida de pecado? Será que eu estou fazendo alguma coisa errada? Será que eu dei alguma brecha ou abri alguma porta? Às vezes a gente fica pensando nisso, procurando justificar os momentos difíceis que de vez em quando acontecem na nossa vida. Isso é complicado, porque isso ele pode alterar o quadro clínico da nossa vida, pode trazer para nós sofrimento, angústias, tristezas na alma, na nossa vida, no dia a dia. Isso altera a realidade dos nossos dias, a nossa forma de viver. Então, quando tudo parece dar errado, o que nós precisamos fazer? Nós precisamos manter a calma, seguir em frente e fazer igual Davi fez: confiar em Deus. Davi é um sujeito que passou por muitas lutas. Foi perseguido pelo irmão, pelo filho, Foi perseguido pelo filho, foi perseguido por Saul, muito tempo ele foi perseguido por Saul. Ele criou ele conduziu um bando de homens, em um determinado tempo esses homens, eles encontraram com Saul e eles queriam que ele matasse Saul, e ele foi contra aquele desejo daqueles homens. Davi, ele passou por lutas, A sua filha foi estuprada pelo seu próprio filho, um outro filho matou o filho que estuprou a filha, uma confusão. Ele próprio matou uma pessoa, Uma confusão a vida de Davi. Não era uma vida de altos e baixos, parece que a vida de Davi era só de baixo, parece que era só de lutas, parece que era só de dificuldades. Davi lutou muito, Davi sofreu muito. Queridos, Davi, o nome Davi, ele significa amado. Amém? Davi, ele reinou por 40 anos, 7 deles em Hebrom e 7 deles em Jerusalém. Esse período, nós chamamos de período de monarquia. Por falar em monarquia, presta atenção, olha para cá. Vocês estão sabendo que nós estamos prestes a voltar à monarquia? Você sabe o que é a monarquia? Onde a nação é governada por um rei. Vocês estão sabendo disso? Na eleição do ano que vem, vai ter um plebiscito e nós vamos decidir, a população vai decidir se nós queremos um governo monárquico, um rei. E já tem candidatos.
Dom Pedro I, ainda existem os descendentes, e eles estão aí na ativa e são candidatos. Essa é a hora para a gente votar, hein? O que a gente vai arrumar? Se está ruim, pode piorar. Glória a Deus. Mas Davi, esse período aqui era o período da monarquia. Até então Deus era o centro de tudo, de todas, até que Israel resolveu querer um rei que se libertar do domínio de Deus. Deus então elege Saul como rei. Saul tem um governo desastroso, porque ele era desobediente, né? Ele não fazia o que Deus queria. Então Deus tira Saul e Deus então vai ungir Davi como rei. Esse período, um período de mais ou menos 200 anos, e por esse período da monarquia passou 19 reis, né? E naquele tempo foi divididas lá em 19 reis. Então Davi, ele foi o rei de Judá durante 7 anos e meio, e depois ele se tornou rei de Israel durante os 33 anos, que foi ali o período de Davi como rei. Foi um período de 40 anos, desde o ano 1055 até o ano 1015. E Davi, ele foi o rei mais ilustre de Israel. Davi era um homem, né, totalmente especial. Davi, ele era considerado um homem segundo o coração de Deus. Por quê? Porque ele adorava a Deus e tinha um coração voltado para Ele. Não é que ele era bom, não é que ele era diferente dos outros, é que ele tinha adoração verdadeira. Ele adorava a Deus. Por isso que ele era um homem segundo o coração de Deus, um homem que agrada a Deus, que faz a vontade. Ele era totalmente diferente de Saul, né? O coração dele era voltado para Deus. Davi, queridos, ele era o filho caçula de 8 filhos de Jessé, o belemita. Possivelmente, Davi ele fora fruto de adultério por parte da sua mãe. O Salmo 51, ele deixa isso assim, bem claro para a gente, ou nos leva a entender perfeitamente que Davi é um filho bastardo, né? Ele era fruto de adultério da sua mãe. Lá no Salmo 51, 5 diz assim: olha, eis que em iniquidade eu fui formado, e em pecado me concebeu a minha mãe. A gente não ouve falar da mãe de Davi, né? No momento nenhum se fala da mãe de Davi. Esses dias o meu menino até me perguntou, né, por que não se fala, pai? Eu creio que ela deve ter sido morta, apedrejada, que era a lei daquele tempo, né? Tem vídeo que fala sobre isso, sobre o apedrejamento desses casos. Então eu creio que ela foi apedrejada quando ele nasceu e ele foi criado ali pelo Jessé. É tanto que a gente vê que quando Samuel vai para a casa de Jessé para ungir o novo rei, né, Davi está lá nas malhadas trabalhando, está todo mundo dentro de casa, folgadão, bonitão. Davi está trabalhando, e a palavra fala que aqueles homens lá vai passando diante de Samuel, e Deus vai falando: não é esse, não é esse, não é esse, não é esse, até que acaba todos os homens, e aí Davi está esquecidinho, lá no cantinho dele, lá no pasto, cuidando das ovelhas. Então ele é um menino assim, pelo menos o que eu penso, ele foi criado assim, um pouco esquecido, um pouco deixado de lado, talvez por causa dessa situação. Davi, mas ele era um rapaz comum, e ele pastoreava as ovelhas de seu pai, e eles viviam num lugar simples, uma comunidade simples. Então Davi, ele foi ungido 3 vezes. A primeira vez, lá em Samuel, né, em Belém, e outras vezes lá em Hebron, e mais uma última vez, para que ele se tornasse rei em Israel. Em 2 Samuel 7, verso 8, diz que o Senhor tirou Davi das malhadas de trás das ovelhas, para que ele fosse o chefe de Israel. Quando a gente olha para essa situação, quando a palavra ela leva a gente, né, a entender que Davi foi tirado de trás das malhadas, é porque para todo mundo, ou para a família, Davi estava como que
isolado, né? Como que esquecido, como que abandonado pela família. Mas o Senhor estava ali, o tempo, os olhos do Senhor estavam sobre Davi, contemplando o coração de Davi, contemplando as orações de Davi, contemplando, né, tudo que Davi fazia. Né? A palavra fala que Davi, enquanto ele cuidava das ovelhas, que ele ungia as ovelhas, ungia os olhos, ungia os ouvidos das ovelhas, para que os bichos não se aproximassem das ovelhas. Então ele cuidava das ovelhas com carinho, ele cuidava das ovelhas, né, com amor, com dedicação. Imagina que o sujeito que está lá no meio do mato, sozinho, não é visto por ninguém, não é lembrado por ninguém, mas ele está fazendo a obra de Deus, ele está fazendo aquilo que Deus chamou ele para fazer, de forma muito, né, muito gratificante, muito alegre, né? Ele é feliz por servir. Ele faz as coisas que ninguém percebe, ele cuida, né, de uma forma carinhosa, de uma forma especial, mesmo ninguém vendo. E é interessante que é por causa disso que Deus vê o coração de Davi. É isso que chama a atenção de Davi. Hoje em dia é muito comum as pessoas quererem fazer muito para aparecer para as pessoas, né? Fazer tudo que chama, que atrai a atenção das pessoas. E quando a pessoa não tem oportunidade de fazer as coisas que os outros vejam, ela fica chateada, ela fica triste, ela sai da igreja, né? Questionando as faltas de oportunidade, sendo que as oportunidades elas estão todas aí, tem muito. Tudo que a gente faz na obra, nós estamos fazendo para Deus. Né? Um dia que a gente vem aqui, alguém, eu sei que tem pessoas que vêm aqui, limpa a igreja que ninguém vê, está fazendo para Deus. Né? Alguém que vem aqui capinar, vocês viram alguém que capinou ali atrás, ali como é que ficou bonito? Limpinho. Eu não acredito que a Vera ficou em cima dele para limpar, eu acredito que ele limpou, né? A Vera que é uma pessoa para limpar, ficou limpinho. Quem? Eu não sei quem que é. Mas tem pessoas que elas só fazem se chamar a atenção dos outros, se receber os aplausos, os elogios, né? Se não for assim, mas graças a Deus que existem essas pessoas que trabalham no esconderijo, no secreto, né? Graças a Deus que tem essas que não se importam com o brilho, né? Com o status, né? Davi era dessa forma, ele estava sozinho e ele cuidava das ovelhas, e é por isso que o Senhor chama ele para fazer a obra, chama ele para ser ungido. Então os homens, então os anciãos das 10 tribos do norte, eles também ungiram Davi como rei. Não só Deus ungiu Davi quando ele era menino, a partir do momento que ele foi crescendo, que ele foi se desenvolvendo, os homens também reconheceram Davi como uma pessoa que estava ali apta, né, pronta para servir o rei, para servir o reino, para fazer a obra do Senhor. E Davi, ele era íntimo de Deus e ele aprendeu a confiar em Deus, mesmo em meio a situações difíceis. É como eu falei para vocês, Davi, ele passou por muitas dificuldades, por muitas lutas. A vida de Davi quase que toda foi uma vida de batalhas, né? de muito sofrimento. Lá em 1 Samuel, se você quiser abrir aí, 1 Samuel, obrigado, no capítulo 17, 1 Samuel 17, nós vamos ler o verso 31 até o 37. O livro de 1 Samuel, esse capítulo 17, ele vai falar para nós, né, de algo que estava acontecendo naquele tempo em Israel. E a palavra fala que os filisteus, né, eles vinham a todo tempo sobre Israel, eles estavam afrontando Israel. Tinha um sujeito lá chamado Golias, né, que ele afrontava o povo de Israel o tempo todo, e não tinha ninguém com coragem suficiente para enfrentar aquele sujeito. E Davi, então, que estava lá na
campo, ver o que está acontecendo. Ele chega lá no campo e ele vê que o Golias, que aquele sujeito está afrontando o povo de Israel, o exército de Israel. Então ele chega para o rei e ele vai dar uma palavra para o rei. Eu falo assim: rei, eu vou lá enfrentar esse camarada. Então no capítulo 17, no verso 31 ao 37, ele diz assim: olha, ele diz assim: e ouvidas as palavras que Davi havia falado, as anunciaram a Saul, que mandou tomá-lo. Ele tomou conhecimento do que estava acontecendo e ele falou que ele queria ir lá lutar contra o filisteu, né? Amém, amados? Então eles vão anunciar para Davi, olha, para Saul: olha, tem um menino aí corajoso, valente, e ele quer conversar com o Senhor, porque ele quer receber a premiação, ele quer ir lá lutar com o filisteu, vamos ouvir o que ele tem para falar. E Saul então manda chamar Davi, e Davi agora vai ter um bate-papo, dando para Saul os motivos pelos quais ele tem coragem de ir lá e lutar com Saul. E ele diz assim: olha, e Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele, teu servo irá e pelejará contra esse filisteu. Olha a ousadia de Davi, olha a confiança, a autoconfiança que Davi tinha. E aí ele diz mais: olha, porém Saul disse a Davi: com esse filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu ainda és moço, e ele homem de guerra desde a sua mocidade. Nós temos aqui então dois tipos de pessoas: um com a autoestima lá nas alturas, né? Um que está cheio, né, da presença de Deus, está cheio de confiança, e um jovem sem experiência, mas a confiança dele em Deus é tão grande que ele vai dizer: olha, eu vou pelejar com ele. Não precisa ninguém ficar triste, não precisa ninguém ficar aborrecido, não precisa ninguém sofrer pelas afrontas. Pode deixar que eu vou, e eu vou lutar com esse gigante. E do outro lado a gente vê uma pessoa totalmente fracassada, aquela pessoa que está com a autoestima baixa, uma baixa autoestima. E ela olha para aquele menino e ela fala assim: o que é isso, filho? Quem é você para ir lá e lutar com esse filisteu? Ele é experiente, ele é grande, ele é forte. Você não vai conseguir. E aí Davi fala com ele, no verso 34, Davi fala assim com ele: olha, então disse Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, e quando vinha um leão e um urso, tomavam uma ovelha do rebanho, e eu saía após ele e o feria, e livrava da sua boca. E quando ele se levantava contra mim, lançava-lhe mão da barba, e o feria e o matava. Assim feria o teu servo leão como o urso, assim será este circunciso filisteu como deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. O que Davi está falando, ele está dizendo o seguinte: olha, eu não tenho experiência como filisteu, eu não tenho experiência de lutar com um gigante desses, mas eu tenho experiência de luta, eu tenho experiência de passar por provas, eu tenho experiências de vida, e eu saio vencedor em todas elas. Amados, olha, quando olhando para esse texto aqui, o que eu aprendo? Eu aprendo que problemas, eles existem e sempre vão existir. O que não podemos é nos render a eles. Jesus ele fala para nós assim: olha, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Jesus ele está dando a senha do seguinte: olha, nós vamos sofrer, nós vamos passar por lutas, vai ter dias que vão ser terríveis, mas eu já venci todos eles por você. É a mesma coisa que Davi está falando para Saul.
Saul, olha aqui, enquanto eu estava lá cuidando das ovelhas, eu passei por muitas lutas, lutas que certamente ninguém via, o pai não via, os irmãos não viam, a vizinhança não via, lutas que ele passava sozinho enquanto ele cuidava das ovelhas. Dá para a gente imaginar isso? O leão vem, ele segura o leão pela barba, expulsa o leão, bate no leão, derrota o leão, o urso vem, ele dá uma voadora no urso, põe o urso para andar. Ele já tem experiência de luta. Ele tem experiência de passar por batalhas, por dificuldades. Não que o exército de Israel não tivesse. O exército de Israel com certeza já enfrentou problemas muito maiores. Só que o exército de Israel, ele está desmotivado. O exército de Israel, ele está oprimido, porque ele olha somente para o gigante. O exército está olhando para o gigante, mas Davi não olha para o gigante, ele olha para Deus. Queridos, olha, existem lutas na nossa vida, existem batalhas na nossa vida, que parece que elas vão ser muito grandes, ou que realmente elas são grandes, são difíceis. E quando nós olhamos para essas lutas, quando nós olhamos para esses problemas, eles ficam maior ainda. Nós, com os nossos olhos de derrota, com os nossos olhos de fracasso, de opressão, nós olhamos para esses gigantes e nós fazemos com que eles fiquem ainda maior. Quantas vezes nós passamos por dificuldades e que nós não imaginamos, ou às vezes a gente pensou, eu não vou conseguir passar, ou eu não vou conseguir enfrentar essas lutas, ou eu não vou sobreviver depois de tudo isso. Quantas vezes apareceu problemas na nossa vida, dificuldades nas nossas vidas, que nós nos sentimos igual Saul, ficamos com medo, sem reação, sem ação, como se o problema fosse tão grande que ele fosse acabar com a gente. Quantas vezes a gente já viveu isso? Quantas vezes a gente vive esse tipo de situação? Saul vivendo dessa forma, ele fala para o menino, olha, ele disse assim, olha, porém Saul disse, contra esse filisteu não poderás ir pelejar contra ele, pois tu ainda és moço, e ele homem de guerra desde a sua mocidade. Às vezes, querido, a gente passa por dificuldades, e às vezes a gente potencializamos as dificuldades, as lutas. Sabe por quê? Porque muitas das vezes nós olhamos para um problema e nós pensamos que nós mesmos, com as nossas forças, é que vamos lutar contra esses problemas, contra essas dificuldades. Às vezes nós até rimos para cima dos problemas com a nossa força. É isso que Saul está falando para Davi, você não vai conseguir, porque esse gigante é grande, porque esse gigante, ele é experiente, ele sabe o que faz, ele vai te dominar. Mas Davi, pelo contrário, ele fala, não, Senhor, eu tenho as minhas experiências também. Queridos, com os problemas do dia a dia é que nós conseguimos capacitação para vencer os problemas maiores. É nos pequenos problemas, vencendo os pequenos problemas, as pequenas lutas, do dia a dia, é que nós vamos sendo forjados, nós vamos sendo capacitados para quando vier um grande problema, quando vier as grandes tribulações, nós temos força e experiência para vencer e passar por todas elas. Quem de nós nunca passou por grandes lutas? Quem de nós nunca passou por terríveis problemas? Mas sabe por que nós vencemos? Porque já vivemos experiências no passado.
de lutas que vivemos, que nos melhorou, fortaleceu, renovou, transformou, capacitou para quando viesse um problema grande, a gente saber o que fazer, a gente tivesse direção de como fazer. E aí Davi ele continua, né? No verso 38, a palavra diz assim: olha, e Saul vestiu a Davi de suas vestes e pôs-lhe sobre a cabeça um capacete de bronze e o vestiu de uma couraça. Amados, Davi, ele vai para cima do gigante e ele vence o gigante. Quando Davi, quando ele fala para Saul que ele tem experiências de luta, não aquelas lutas, mas ele já tinha experiência de algumas lutas, a palavra está falando que Saul, ele quer colocar sobre a vida de Davi a armadura dele, a armadura de Saul, sobre Davi, para que Davi fosse com a armadura de Saul para vencer Davi, para vencer Golias. Pensa bem, se Saul, com toda a experiência que ele tinha, um rei de Israel, se com toda a experiência que ele tinha, se com a armadura que ele tinha, ele não conseguiu vencer, ele estava ali fracassado, ele estava ali oprimido, ele estava ali, né, com a estima dele baixa. Se com a armadura dele ele estava vivendo isso, será que a armadura dele serviria para Davi se vestir dela e ir lutar com aquele gigante? Né? Será que com a sua experiência eu vou conseguir vencer os meus problemas? Queridos, olha, Deus ele nos dá problemas para capacitar a nossa vida, e é com os nossos problemas, com as nossas lutas, com aquilo que nós aprendemos de Deus, é que nós vamos vencer o problema do outro, o que aconteceu na vida da outra pessoa, o exemplo dele, nem sempre vai me ajudar a vencer as minhas lutas, a vencer as minhas tribulações. O que vai garantir que eu seja vencedor, que eu seja vitorioso nas tribulações que vier na minha vida, é o meu relacionamento com Deus, é a minha confiança no Senhor, é o meu acreditar em Deus, é colocar a minha fé, a minha esperança no Senhor. Quantas pessoas que venceram, né, lá na força do seu braço, venceu porque outras pessoas ajudou, venceu porque outras pessoas em todo lugar. Mas o Senhor ele nos chama, querido, para sermos vitoriosos naquilo que Ele nos deu para que a gente viva. Tem provas, querido, que a gente vai passar e que é só nós que passamos, só eu que vou passar por essas lutas, por essas dificuldades. Mas o Senhor me capacita para vencer cada uma delas, porque Ele não nos dá uma luta, querido, que nós não possamos vencer. Deus ele nos dá as lutas, as dificuldades, na capacidade que cada um de nós temos para vencer todas elas. É por isso que nós estamos vivos até hoje, porque Ele não vai nos dar uma luta que possa nos derrotar, nos abater, uma luta maior do que aquilo que nós conseguimos fazer ou enfrentar. E aí no verso 38, a palavra no verso 39 diz que Davi cingiu a espada, sobre as suas vestes e começou a andar, porém nunca o havia experimentado. Então disse Davi a Saul: não posso andar com isso, pois nunca experimentei. E Davi tirou aquilo de sobre si. O verso 40 diz assim: olha, e tomou o seu cajado na mão, e escolheu para si cinco seixos do ribeiro, e pôs-no no alforje de pastor, que trazia, a saber, no surrão, e lançou mão da sua funda, e foi aproximando-se do filisteu. O filisteu também vinha se aproximando de Davi, e o que lhe levava o escudo ia adiante dele. Querido, foi a confiança de Davi em Deus é que fez ele enfrentar o gigante, que fez ele ir para a guerra, que fez com que ele batalhasse contra aquela tribulação que estava enfrentando o povo de Israel.
42 diz assim: olha, e olhando o filisteu e vendo a Davi, o desprezou, porquanto era moço, ruivo e de gentil aspecto. Davi era um sujeito que ele não tinha, ele não aparência nenhuma de guerreiro, até porque ele não era guerreiro até então. Ele era um menino, ele era um rapazote, né? Ele não tinha estrutura para enfrentar aquela tribulação toda. E o gigante reconheceu isso, o gigante olhou para ele e viu nele: olha, você não tem condições de me enfrentar. Porque às vezes, querido, parece que tem lutas que parece que ela é mais forte que a gente mesmo. De tão grande que é, olhando para ela, a gente pensa assim: puxa vida, será que eu vou conseguir? Será que eu vou dar conta? O gigante está olhando para Davi e ele está menosprezando Davi por causa da aparência de Davi, é um fracote. Disse, pois, o filisteu a Davi: sou eu algum cão para tu vires a mim com paus? E o filisteu, pelos seus deuses, amaldiçoou Davi. O problema era tão grande que ele olha para Davi e fala assim: quem é você, filho? Você não vai vencer dessa vez. Você não vai conseguir dessa vez. Disse mais o filisteu a Davi: venha a mim e eu darei a tua carne às aves do céu e às bestas do campo. O gigante está falando para Davi: olha, eu vou vencer, eu vou sair vitorioso nessa batalha, eu tenho experiência, eu tenho força, eu sou grande, eu tenho mais condições de você. E no verso 44, no verso 45 diz assim: olha, Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens a mim com espada e com lança e com escudo, porém eu venho a ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Olha aonde está a confiança de Davi. Olha a diferença de uma pessoa que confia no Senhor. A pessoa que confia no Senhor, ele pode vir a tribulação que vier, pode levantar o gigante que quiser levantar, porque a confiança dele, o foco dele, os olhos dele não está na tribulação, mas está no Senhor. A força dele não vem dos braços, a força vem do Senhor. O poder dele não vem dele, mas o poder vem do Senhor. Por isso Davi, confiante no Senhor, ele vai partir para cima daquele filisteu e ele vai vencer o filisteu. Não é a pedra que destrói o filisteu. Quem destrói o filisteu é a confiança de Davi em Deus, a ponto de aproveitar a oportunidade que Deus dá a ele para vencer o gigante, para fazer com que o gigante caia por terra. No verso 46 diz assim: olha, hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão, e ferir-te-ei, e tirar-te-ei a cabeça, e os corpos do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves do céu e às feras da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Glória a Deus. Nunca foi o homem, nunca foi Davi. Davi, ele foi só um instrumento, né, influenciado por Deus, potencializado por Deus, encorajado pela fé que ele tinha em Deus, pela confiança que ele tinha em Deus, para vencer aquele gigante. Os gigantes que aparecem na nossa vida, queridos, se nós não estivermos fortalecidos em Deus, realmente nós não vamos conseguir. Realmente ele vai derrubar. Vai derrubar com depressão, vai derrubar com angústia, vai derrubar com tristeza, com falta de confiança. Ele vai derrubar a gente, né, por diversas formas. O gigante, ele vai conseguir, ele vai achar uma forma de nos derrotar. Mas quando nós olhamos para Deus, quando nós colocamos a nossa confiança em Deus, não há gigante que possa nos superar. Não há dificuldade que não possa ser superada. Não há luta que não possa ser vencida. Quando nós colocamos a nossa confiança em Deus, Ele é a nossa força, Ele
Ele é a vitória. No 47 diz assim, olha, e saberá toda esta congregação que o Senhor salva, não com espada, nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e Ele nos entregará na nossa mão. O que está acontecendo aqui por enquanto é uma briga de ideias. Eu vou te vencer, eu vou te matar, eu sou mais forte, eu sou experiente, você não vai me vencer porque eu sou fraco, mas eu tenho Deus, e quem vai vencer por mim é Deus. Começou aqui uma guerra de debates, até que Davi parte para cima daquele camarada, e Davi vence aquele camarada. No verso 48 diz assim, olha, e sucedeu que levantando-se o filisteu, e indo encontrar-se com Davi, apresentou-se Davi, e correu ao combate, a encontrar-se com o filisteu. Por maior que fosse o problema, Davi não fugiu do problema. Por maior que fosse a tribulação, ele não fugiu da tribulação. É grande, é gigantesco, é terrível essa situação, mas não pare de avançar. Não recue. Está difícil, mas continue avançando. Mas não vá sozinho, vá no poder de Deus, vá na força do Senhor. Foi isso que Davi fez. E Davi pôs a mão no forte, e tomou dali uma pedra, e com uma funda lhe atirou, e feriu o filisteu na testa, e a pedra se lhe encravou na testa, e caiu sobre o seu rosto em terra. O gigante caiu dele. A estratégia que Deus deu para Davi fez com que Davi, um rapazinho simples, um rapazinho que aos olhos do gigante seria derrotado com facilidade, esse rapazinho, agora usando da estratégia de Deus, ele consegue derrubar aquele gigante, ele consegue desmoronar aquele gigante. O gigante caiu, amado. Quando nós confiamos no Senhor, quando nós lutamos com o braço do Senhor, o gigante cai. O gigante cai. O gigante é derrotado. Nós conseguimos vencer os gigantes da nossa vida quando nós estamos alicerçados em Deus, quando nós estamos confiantes no Senhor, quando nós não estamos lutando não para a nossa força, mas para a força do Senhor. Assim Davi prevaleceu contra o filisteu com uma funda e com uma pedra, e feriu o filisteu e o matou. Ele não só feriu, ele matou o gigante, sem que Davi tivesse uma espada na mão. Queridos, olha, quando as lutas vêm sobre a nossa vida, quando as tribulações vêm para a nossa vida, qual que é a arma que o Senhor nos dá para vencer? A oração. A oração é a arma que o Senhor nos dá para vencer toda e qualquer batalha, toda e qualquer tribulação, todo e qualquer gigante que aparecer, nós vencemos é na oração. Não adianta brigar, não adianta bater boca, não adianta dizer que eu sou mais forte, não adianta dizer que eu tenho experiência, que eu já te conheço, não adianta. O que adianta é ir para o joelho e orar e apresentar ao Senhor. Quando Senaqueribe veio contra Israel, a palavra fala que o rei daquela nação, daquele tempo, ele não tinha poder contra o rei, contra o exército de Senaqueribe. E o que ele faz? Ele vai para o templo e ele pega a carta de afronta que Senaqueribe mandou, e ele levanta, ele apresenta ao Senhor e fala assim: aqui, Senhor, ele não está me acusando, ele não está me afrontando, ele não está me ofendendo, ele está afrontando o Senhor. E a palavra fala que Deus manda o anjo, e em uma só noite 185.000 soldados daquele exército foram mortos, e o resto bateu no Israel. Queridos, quando a nossa confiança está no Senhor, quando nós lutamos com as armas do Senhor, a nossa vitória é garantida, porque é Ele quem peleja
É Ele quem luta por nós. Davi não precisou de usar arma nenhuma. O gigante todo cheio de armas, né? Todo poderoso, com escudo, com espada, o tamanho dele, a força, a experiência, tudo que ele tinha foi nada diante do poder de Deus, diante do que Deus tinha para fazer naquele lugar, na vida daquele povo e através da vida de Davi. O gigante, querido, ele não é nada diante do que Deus tem para fazer, onde nós estivermos usando a nossa vida para dar testemunho do poder de Deus. Davi, ele venceu. Quando no verso 51 diz assim: olha, por isso correu Davi e pôs-se em pé sobre o filisteu, e tomou a sua espada e tirou-a da bainha e o matou e lhe cortou com ela a cabeça. Vendo então os filisteus que seu herói era morto, fugiram. Davi não só lutou, mas ele derrubou o gigante. E ele não só derrubou o gigante, como ele matou, ele demolou, ele arrancou a cabeça daquele gigante. Mas ele não fez isso na força dele, amor. Ele fez isso na confiança do Senhor. A confiança de Davi não estava nele, mas em... Vamos voltar lá no Salmo 71, quando ele diz assim: olha como que é a confiança de Davi em Deus. Amados, Davi, ele escreveu aproximadamente 73 salmos. Em todos esses salmos, a gente vê a intimidade que Davi tem com Deus, o relacionamento que Davi tem com Deus, a confiança de Davi em Deus. Nos salmos que ele escreve, Davi ele vai dizer, por exemplo, que Deus é o seu escudo, a sua fortaleza. Ele diz: o Senhor é rocha minha, escudo e broquel, o meu pastor, a minha rocha, o meu refúgio, entre outras palavras. Em todo o tempo, em todos os salmos que nós lemos, a gente vê Davi exaltando a majestade de Deus, exaltando o poder de Deus, a glória de Deus. Ele manifestando a sua confiança em Deus. Davi era um camarada que tinha relacionamento íntimo com Deus. Ele sabia quem ele poderia buscar. E no Salmo 71, no verso 1 e no verso 2, para a gente encerrar, ele diz assim: olha, em ti, Senhor, confio, nunca seja eu confundido. Livra-me na tua justiça e faz-me escapar. Inclina os teus ouvidos para mim e salva. Queridos, olha, quando a nossa confiança está no Senhor, não há batalha que não possa ser vencida, não há luta que nós não possamos sair vitoriosos, não por causa nossa, não porque merecemos, porque nós não merecemos nada, mas o Senhor, Ele peleja a favor de vocês, Ele se levanta, Ele ouve a nossa oração, Ele recebe a nossa oração, e Ele envia os seus anjos para lutar por cada um de nós. Davi, ele tinha essa confiança no Senhor. Queridos, o Salmo 125 diz assim: olha, os que confiam no Senhor serão como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Assim como estão os montes à roda de Jerusalém, assim o Senhor está em volta do seu povo, desde agora e para sempre. Está difícil, querido? A luta está grande, está terrível, o gigante se levantou, as tribulações se levantou. Não lute com as suas forças, não lute com os seus braços, não diga eu vencerei, diga o Senhor vencerá.
E aí, eu levo os meninos para a escola, né? E não tem outra alternativa, não tem outra opção. Ou eu vou lá na cara de pau, dispenso todo mundo, né? Banco irresponsável, ou eu arrumo outro carro para levar. Tem os meus lacinhos lá, né? Minha esposa que a gente tem, tem a obra para vir para cá. E eu fiquei assim, sem atitude, sem saber o que fazer. Fiquei muito apreensivo. E eu fui à meia-noite, eu falei com o Senhor, coloquei o propósito do jejum, essa causa, coloquei na mão do Senhor, e Deus me deu uma estratégia, né? Liguei para o meu irmão foi um carro lá, ele usa pouco, falei para ele assim: filho, presta seu carro por uns dias, mais ou menos uns 30 dias. Aí ele falou assim: olha, te emprestar 30 dias eu não posso emprestar final de semana. Pensei, puxa vida, não vai dar certo, como é que eu vou fazer? Fiquei pensando. Aí me veio a ideia de ligar para o Mateus. O pai do Mateus morreu, o carro estava parado, apesar que a menina dele ficou com o carro, né? A irmã dele ficou com o carro, mas ela não usava o carro. Mas eu não tenho assim, não tenho mais atividade com o Mateus, né? Liguei para o Mateus e expus para ele a situação: Mateus, preciso de um carro para isso. Você me empresta? Vou conversar com a minha irmã. E aí, queridos, eu já tinha até mandado a mensagem hoje que eu não ia, eu não tinha como ir. E de manhã eu falei para o meu irmão: você me empresta o carro pelo menos para a igreja hoje, né? Durante a semana eu não ia. E aí, querido, nada, deu meio-dia, nada de resposta, nem do Mateus, nem do meu irmão, e sem chance. Aí falei para as meninas lá no grupo: olha, talvez eu não vou poder ir, eu não consegui carro, e não sei o que vou fazer. Mas aí, queridos, eu tinha passado um pouquinho da hora de entregar o jejum, né? E eu fui lá entregar o jejum, e eu ajoelhei lá, e chorei literalmente. E falei com Deus: Senhor, essa causa não é minha, essa causa é do Senhor. O Senhor conhece o meu coração, o Senhor conhece o desejo da minha alma, o Senhor sabe o que eu quero, para que eu preciso, e eu preciso que o Senhor intervenha. Isso era quase uma hora. Aí, amado, levantei daquela oração, fui lá para a cozinha. Aí o telefone, aí era meu irmão: rapaz, eu vi agora, não, pode pegar o carro, pode vir aqui pegar o carro. Graças a Deus. Pelo menos ir na igreja eu vou poder ir. Aí chamei o Uber. Quando eu chamo o Uber, o telefone ligou. Aí, quando o Uber estava deslocando, eu olhei o Mateus. Aí o Mateus disse: Matheus, o carro está operado, eu não vou te prestar tanto de dias que você quiser. Aí, querido, eu cancelei o Uber, glorifiquei a Deus. Sabe por quê, querido? Nas nossas lutas, é um testemunho simples, mas sabe o que acontece? Não adianta nas nossas lutas a gente vencer com o nosso braço, lutar com o nosso braço. Com o nosso braço nós não vamos aguentar, querido. Nós não vamos ter força suficiente, mas nós temos que lutar no Senhor, clamar o Senhor, para que Ele faça o impossível. Às vezes tem lutas que são muito grandes mesmo, são gigantes mesmo, mas quando nós apresentamos ao Senhor, quando nós colocamos nas mãos do Senhor, Ele vai fazer. Amados, olha, eu vou colocar meu carro lá na oficina pela frente, eu tenho R$1, mas eu vou colocar, e eu creio que o Senhor vai me dar essa opção. Eu creio, e Ele vai dar a solução. Eu creio que o dinheiro vai aparecer. Não é porque eu sou melhor que ninguém, não é porque eu mereço, é porque a minha luta não é minha, mas ela é do Senhor. E Ele sabe as minhas motivações e sabe o desejo do meu coração. E se for da vontade dEle, vai aparecer. E se não aparecer também, Ele continua sendo. Que a nossa esperança continue sendo o Senhor.
faça igual Davi, que a gente vá para Deus na hora das nossas dificuldades, que a gente busque a Ele. Só Ele tem o poder, só Ele tem o controle, só Ele sabe o que fazer. Então confie em Deus, coloque as suas lutas, as suas batalhas, as suas dificuldades, coloque tudo nas mãos do Senhor. Não deixe que ninguém te desanime, não deixe que ninguém te faça desistir, não deixe que ninguém te desencoraje. Não fique ouvindo as palavras dos outros, ouça a palavra de Deus, vá para Deus, vá para os pés do Senhor. Não adianta ficar nas redes sociais falando para ninguém das suas lutas, dos seus problemas. Vá para o seu quarto, vá para o joelho e apresenta a Deus. É Ele quem tem o poder de mudar a nossa situação. Amém? Fica de pé para a gente encerrar. Pai, nós te louvamos, Senhor. Nós te agradecemos, Deus, pela presença do Senhor na nossa vida, Pai. Nós te agradecemos, meu Deus, porque o Senhor é um Deus poderoso, o Senhor é um Deus grande, o Senhor é um Deus forte. A palavra diz que o Senhor é o Senhor dos exércitos, o Deus da guerra. Pai, e mesmo diante da nossa incapacidade, da nossa insignificância, mesmo diante, Deus, do nosso pecado, mesmo diante das nossas fraquezas, o Senhor não olha para isso, mas o Senhor olha para o seu poder, o Senhor olha para os seus atributos, pela sua coragem, pela força que o Senhor tem, pelo amor que o Senhor tem por cada um de nós, para vencer as nossas batalhas. Deus, eu quero apresentar ao Senhor aqui a vida de cada um dos meus irmãos, dos que estão aqui nesta noite, dos que não puderam vir. Eu quero apresentar ao Senhor a vida de cada um, Senhor, com todas as suas lutas, com todas as suas dificuldades. Pai, eu quero apresentar cada uma delas diante do Senhor e clamar ao Senhor, clamar, Pai, que o favor do Senhor, para que o Senhor venha sobre a nossa vida com poder e graça, para nos capacitar, para nos fortalecer, para nos renovar, para trazer sobre a nossa vida, Senhor, toda a provisão que necessitamos, meu Deus, todos os nossos problemas, todas as nossas dificuldades, todas as nossas lutas, as nossas angústias, as nossas fraquezas. Pai, nesse momento nós depositamos aos pés do Senhor, nós colocamos no Senhor a nossa vida, Senhor, toda essa tribulação, Senhor, nós colocamos no Senhor, certos, Pai, de que o Senhor irá vencer, porque o Senhor é a vitória, o Senhor é o Deus Todo-Poderoso, só o Senhor tem poder, Senhor, para mudar toda e qualquer situação. Só o Senhor tem poder para nos conceder, Senhor, a vitória que tanto necessitamos, o refrigério que tanto precisamos. A nossa esperança está no Senhor, a nossa confiança está no Senhor. Por isso, nesta noite, Pai, nós colocamos tudo diante do Senhor. Seja conosco, faça como Davi, nós queremos aqui fazer como Davi fez. Nós queremos pedir que o Senhor abra os nossos ouvidos para as nossas orações, que o Senhor abra os seus olhos para ver as lutas que estamos enfrentando, e que o Senhor estenda a sua mão para derrotar todos os inimigos que têm se levantado contra a nossa vida. Pai, essa é a nossa oração nesta noite. Deus, que o Senhor nos leve de volta para casa, Senhor, amparado, protegido, guardado pela tua mão poderosa. Que o Senhor nos guarde, nos proteja, nos livre nesta noite. Que o Senhor tire, Senhor, a insônia, que o Senhor tire as preocupações, que o Senhor tire, meu Deus, todo o cansaço emocional. Que nesta noite, Deus, o Senhor nos dê uma noite prazerosa, tranquila, de sono suave, Pai, em nome de Jesus. E no mais, irmãos, que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça salvadora do Senhor Jesus Cristo e a doce comunhão e consolação do Espírito Santo seja com cada um de nós e com todo o povo de Deus espalhado sobre a face dessa terra, hoje, agora e para sempre. Amém. Amém.
Amém? Sabe, querido, o que fazer na hora da tribulação? Confia no Senhor. Espera no Senhor. Nós temos vitórias